E já que a gente tá falando em clima, pá, quero polêmica, Já até tô vendo o que vai vir. Eu já sei o que você vai falar também. Eu já imaginei que Só você vai falar. esperando. Até tomar uma água para essa pergunta. O aquecimento global, talvez. O que vocês acham? Não fazem parte de alguns ciclos que estejam acontecendo e agora a gente esteja passando por um que a gente já passou lá atrás, talvez vai passar de novo lá na frente? Eu tenho estudado isso, tá? Alguns números, para você ter uma ideia, a série histórica que eu trabalho é de 1800 para cá. Então, é uma série já razoavelmente longa. Tem ciclos, sim. E aí a gente tem grupos muito radicais, né? Não é tudo culpa do aquecimento global, e tem grupos que dizem que é tudo besteira e é só ciclo. Eu estou bem no meio. A gente tem ciclos, sim, mas a gente está acelerando esses ciclos pelos dados que eu estou vendo. Uhum. Então, assim, o intervalo que deveria ser maior na fase quente e na fase fria, eles estão encurtando. Então, dá para ver que tem, sim, influência do homem, tá? Mas nem tudo que acontece no mundo é culpa disso. Tem um ciclo natural mesmo, tá? Isso faz parte da atividade. Não sei né, você vai para a mesma linha, mas... Conta para nós. Vamos polemizar. É isso que eu gosto. Só assim, eu vejo assim, as cidades aqueceram mais mesmo, né? Grande parte dos dados utilizados até algum tempo atrás, quando a gente não tinha tantos sensores, né, sistemas de monitoramento da Terra, eram estações meteorológicas localizadas nas cidades. E as cidades realmente estão mais quentes, há mais área construída e tal. Isso eleva a temperatura média global lá para cima, né? Mas aí eu deixo uma pergunta: até que ponto uma cidade, uma ilha de calor, né, que é um conceito de um calor que se torna num invólucro assim, da cidade, até que ponto ela interfere no seu para cima ou, né, na extensão ao redor dela, né? Não sei. Então, tipo, existe uma confusão conceitual muito grande que quando você fala mudança climática, já associar a aquecimento global, né? Então, tipo, mudança climática é um fenômeno natural, né? Igual ele falou de paleoclimatologia, você volta lá no Paleolítico, há 100 mil anos atrás, você volta não muito longe, mas, né, em relação a essa escala, 19 mil anos, né, a última glaciação, não sei se mais ou menos isso, né, 19 mil anos. Foi um período que a Terra resfriou, né, e agora a gente está num período interglacial, que é um período mais quente. E aí você já teve lá, há milhões de anos atrás, um período que a Terra inteira era um geóide, né, que é o formato da Terra, mas enfim, era tudo gelo, né? E aí se pergunta, o que aconteceu para formar todo esse gelo? O que aconteceu com o Sol, né? Porque o Sol é a principal fonte de energia, insumo energético do planeta, né? O que aconteceu com o Sol nesse período? Ou não foi o Sol? E o que acontece quando aquece mais? Derretimento. Oi? O derretimento mas assim, por que aquece mais? Por que volta e derrete todo esse sol mais gelo? próximo? Porque o ciclo, entende? Né? Porque outra que o negócio coisa, tá rodando ali, né? Outra coisa, o homem ocupa nem 1% do planeta Terra de área construída pelo homem. Nem 1%? Não dá nem 1%. 0,87, uma coisa assim. Vocês acham que São Paulo é grande? Porque o mar, né, o oceano é muito grande, né? Sim. Então é o planeta água. Né? Então, assim, pegar uma aguinha. Aí o que os pessoal dizem, os aquecimentistas, né? O principal argumento deles é sobre o dióxido de carbono que está sendo liberado, que retém muito calor, mas há estudos que dizem que a capacidade de retenção de calor do dióxido de carbono não é tão determinante assim, que o vapor d'água, por exemplo, retém muito mais calor. Então eu tenho muitas dúvidas em relação a essa teoria do aquecimento global antrópico. Ela é polêmica, tá? Muito polêmica. É que tem interesse dos dois lados, né? Que seja ou que não seja. Exatamente. Mas aí a gente tem o seguinte, quando faz esse cruzamento dos ciclos, e pega paleoclimatologia mesmo, né? Ciclos muito longos, é natural. Tem um período de gelo,
mata tudo, sobra pouca coisa. E a vida vai começando de novinho, né? Vai crescendo. O aumento do número de espécies ou a diminuição da cobertura de gelo coincide com a subida da temperatura. E coincide com a emissão de CO2. Por isso que tem muita relação no pessoal, né? O CO2 e tal. Não é só o CO2, na verdade. Mas tem essa relação e o efeito estufa, o nome daí ele vem, é porque se você pegar literalmente um ambiente coberto, fechado, e se você fizer a injeção de CO2, você vai conseguir manipular a temperatura. Só que você faz isso com água. Isso, faz com água. Faz com água. Então, o vapor d'água ele é um veículo que retém muito calor. Até esse período que aumenta as temperaturas, você vai ver lá a quantidade de vulcanismo que tem no planeta, ela é... Só que por incrível que pareça, eu estudei muito, eu gosto dessa parte de geologia, vulcanologia. Quase sempre uma erupção catastrófica ela leva a um resfriamento e não a um aquecimento. Essa parte. Você fala que o vulcão sempre vem para salvar o rolê, né? Ele veio para salvar. Até essa época que o planeta era uma bola de gelo. Né? Teve uma época, uma vez só. Essa que ficou praticamente o planeta inteiro, assim. Uma grande era glacial. Que essa época que filmaram o filme lá do Era do Gelo. Mais ou menos daquela época. Mas é mais ou menos isso. E aí tinha camadas espécies de mais de 1 quilômetro de gelo. E a única coisa que conseguiu corromper com isso foi atividade vulcânica. De dentro para fora. Não tinha vida praticamente no planeta, porque gelo, né? Aí veio todo aquele vulcanismo. O dióxido de carbono foi lá, ficou na atmosfera, ficou calor, e aí começou a derreter, tal. E daí ali mais para frente que veio a explosão cambriana de vida, que as coisas começam a acontecer no planeta. Mas foi justamente por causa do vulcão que veio para salvar o rolê, o vulcanismo. E hoje, por exemplo, um dos gases que é emitidos são base de enxofre, sulfetos, né? Ele tem um poder reflexivo muito grande na atmosfera. Ele vai para o topo da atmosfera mesmo e ele age como um espelho. Então, erupções muito grandes, né? Potentializa a queda na temperatura, porque a radiação não entra. A radiação não entra. Então, assim, o CO2 aquece, mas os sulfetos, de forma geral, vão abaixar pela maior reflexão. Quando tem mais gelo, o gelo reflete, é um branco, né, de doer. Então, ele reflete muita luz sem absorver calor, né? Ele não fica com calor. Também mantém a temperatura baixa. E aí entram algumas coisas relacionadas ao aquecimento que o derretimento das geleiras ele é muito discutido. Porque a superfície de branco do planeta, que reflete luz, está sumindo. Então, cada metro quadrado que eu deixo de refletir, eu passo a absorver. Se eu passo a absorver, mais quente, começa a esquentar. Se pegar dentro do sistema solar Vênus é uma bola de CO2. E essas temperaturas lá dentro são absurdas, né? Por isso dessa questão, né, da relação do CO2 com a formação desse efeito estufa. Eu vejo assim, tem uma aceleração dessa subida na temperatura. Até esses dias a gente vê muita coisa na internet e hoje é muito fácil de propagar desinformação. Quando deu esses frios agora aqui para nós, né? Aí já vi uma postagem lá, e cadê o aquecimento global? Aí o negócio, olha o friozão que tá, os pés congelados. Só que assim, o pessoal olha só para o umbigo. A Europa acabou de bater todos os recordes de temperatura aí nesse mês, certo? Estados Unidos também, né? Foi uma das temperaturas mais altas lá no Vale da Morte. A Grécia está incêndio no país inteiro. Isso que eu ia falar, está pegando fogo em vários lugares, né? Turquia, na Califórnia também. Espanha, Portugal, o ano passado a Austrália. Cara, na Austrália eu tenho fotos, tem um professor com eu trabalho lá, ele mandou umas fotos do ano passado, 2019 para 2020, porque antes da pandemia ali. Pássaro, cara, morrer durante o dia de calor, né? Então assim, embaixo das árvores, cara, morcego, pássaro, cozido, bicho, cozido, temperatura de 50 graus, 48 graus, direto. Asfalto, de derreter, os caminhões ter que parar porque não tinha mais condição de rodar. Mas esse aumento da temperatura é exponencialmente grande, tipo, de uma pequena parcela de tempo? Tipo, agora tá 50, mas... Então, aí você pega a série histórica. A série histórica que é o nosso balizador. Já teve temperaturas desse jeito? Já. A gente já passou por ciclos de temperatura desses. A questão é que a distância entre um ciclo e outro... Tá menor. Tá menor. Tá? Então, assim, tem o ciclo e tem alguma coisa de atividade, porque a própria questão, quando o pessoal fala em CO2, metano, eles falam muito da industrialização. De fato, a composição atmosférica, ela mudou de 1880, 1890 para cá. A gente fala em 300 ppm de CO2 para 400. Parece nada, né? 0,03% para 0,04%. Cara, mas esse 0,1 aí
tem esse impacto já estudado, ou pelo menos correlacionado com os picos de temperatura do passado. Nisso daí é uma questão preocupante, que aí entra na questão de qualidade ambiental. Sim. E é uma coisa que não pode ser deixada de lado, porque a gente está respirando ar, né, muito menos sustentável, de qualidade para o nosso organismo do que há 20 anos atrás. Isso mesmo a gente não estando num local tão industrializado e tal, né? Enfim. Mas aí é que tá. Não há um consenso sobre, por exemplo, a maior parte dos cientistas do mundo acredita. O homem realmente está mudando. Mas quando você não defende, por exemplo, esse discurso, não quer dizer que você não está reconhecendo que o ar que você respira está limpo também, né? Agora, quer ver um negócio interessante? Eu trabalho muito com simulação. Quanto mais CO2 eu ponho na simulação, melhor fica para as culturas. No seguinte sentido. A planta ela faz fotossíntese tirando CO2 do ar. A concentração de CO2 no ar, por natureza, ela é baixa. Então a planta ela tem dificuldade, em algum momento, principalmente com temperatura mais alta. Ela tem dificuldade de tirar esse CO2. Então quando eu coloco mais CO2 no ambiente, ela produz mais. Só que, para ela produzir mais, ela precisa de água. Se eu subo a temperatura, a planta ela tem que estar buscando água do solo para largar na folha para refrigerar. Ela não tem um sistema nervoso para controlar a temperatura. E aí é que começam os problemas. Esse excesso da temperatura ele acaba derrubando de volta a minha produtividade porque eu não consigo regular mais água. Tá? Então, é meio antagônico, né? Dizer, mais CO2 produz mais. Assim, se eu fornecer em larga escala, né? Em grande escala, né? Como que você vê a questão do aumento da temperatura global no regime hídrico? Você acha que se aumentar a temperatura vai chover mais? Cara, não sei se eu vou achar aqui, não vou nem tentar pegar. Saiu agora, essa semana, um trabalho justamente com cenários meio grau, 1 grau, 2 graus, até 5 graus acima da média. Se você olhar o impacto dele global nas previsões, a gente está falando de um aumento aqui no Brasil na casa de 3 graus na temperatura média. Isso é pra caramba. Muita coisa. Quando fala em chuva, o Centro-Oeste e a Amazônia secam muito. É chuva 40%, 50% abaixo da média para eles lá. E aqui no Sul tem uma ilhatinha com chuva acima da média. Então, assim, primeiro, o efeito não é o mesmo no mundo inteiro. Ele tem muita distinção. Mas é muito preocupante o Cerrado e a Amazônia perder água. Porque hoje, boa parte do ciclo hidrológico do Brasil depende da Amazônia. A chuva que entra pelo Oceano Atlântico, por causa da mata, tá lá, ele consegue chegar até a Cordilheira dos Andes e voltar. Então, a gente vê, sim, um efeito. Nesse estudo que eu estou fazendo agora, com os ciclos desses fenômenos longos, a gente vê diferença nos padrões de chuva e a gente pode sentir agora. Dos últimos 3 anos para cá, cara, não tem chovido nos invernos. Crise hídrica aí no estado, rodízio de água. Nesse momento está numa crise hídrica. Aqui mas faz 3 anos. Começou em 2018, na verdade. Então já um pouquinho mais até. Quase 4 anos para 5. Que os regimes de chuva, especialmente no inverno, despencaram. Certo? Pega agosto, julho, meses aí que passa às vezes sem um pingo d'água. Isso, eu lembro que, tipo, uns anos atrás, nesse período de agosto que a gente tinha bastante chuva e chuva com temporal e coisa arada. O histórico, agosto ainda é pouca chuva. Ainda é pouca chuva. Menos chuvoso? Eu falei, tipo assim... Setembro começa a chover. Teve aquelas chuvas feias. Foi em maio, essas chuvas, que alagou tudo aqui. Isso. 2014, né? 2014, 2013 teve um... Aí tinha me perguntado da fase da PDO. A PDO mudou de fase exatamente em 2015 com o Super El Niño. Tá? Só para essa PDO é o do Pacífico. É o do Pacífico. Isso. É o pai lá do El Niño que eu falei. Então ela estava na fase negativa até 2015. 2015, com aquele Super El Niño, marcou exatamente o início da fase positiva dela. Então a gente imagina assim, bom, se iniciou em 2015, eu tenho pelo menos 15 anos nessa fase positiva. Então os próximos 15 anos, a partir de 2015, a gente está em 2020, então já foi 5, 10 ainda, não vai seguir os padrões que a gente estava acostumado a dizer que era o normal. Tá? Até a gente brinca, não tem nenhum ano normal, nenhum bate com o outro, né? Já não existe mais verão, já não existe mais tá tudo misturado. Mas esse padrão, mais baixa chuva, né? A gente teve El Niño fraco que não choveu. Aí todo mundo fala, no El Niño chove. Eu tenho dados que mostram que o El Niño para nós aqui não afeta a chuva. Ele afeta a temperatura só. Então a gente já vê essa mudança no padrão. E tudo que a gente tinha, esse é o normal de Guarapuava, esse é o normal de onde for,
Nos próximos anos não vai ser mais normal, porque o ciclo é outro. É que assim, falar em valores normais é complicado, é uma né? afronta, eu acho que aos dados reais. Exatamente. Porque você coloca a nossa média de temperatura aqui, ou chega, né, alguém que seja maior aqui, aí dá uma média de temperatura baixa, mas a gente tem uma pessoa aqui dentro dessa sala que mede 2 metros. Daí como que fica? Né? É complicado. A estatística ela está aí para isso, né? Para amenizar esse tipo de distorção, tá? Mas aí é outra coisa. E cada vez na minha cabeça aumenta mais o computador que tem que processar tudo isso. Cara, não é muito fácil. Placa de vídeo. Mas em 2010 a MO entrou na fase positiva, que é essa oscilação do Atlântico. Então o Atlântico está aquecido e nós temos um Pacífico aquecido. Certo? Então, assim, as chances que a gente tem aí de mudanças nos regimes de chuva, elas são bem reais. E aí é que eu entro com os cenários recriados. Aí o que eu estou tentando, né? Estou terminando essas simulações. Eu estou tentando achar no passado algum momento em que essa combinação de fenômenos ela já ocorreu. E aí eu posso dizer, bom, quando aconteceu essa combinação desse fenômeno, desse outro fenômeno, eu estou estudando vários, o padrão de chuva foi esse, o padrão de temperatura foi esse. Aí eu posso fazer uma inferência um pouco melhor, até para ajustar os modelos de previsão meteorológica, que é diferente de previsão climatológica. Muito comum, você já deve ter visto aquela previsão que o cara acessa o site, ou vê no canal rural, ou vê onde for, vai chover no fim de semana. Não, o clima-tempo não acerta uma. Não vou dar nomes, tá? Mas, aí eu posso. Cara... E exagerado ainda, né, cara? Aí chega no outro dia, o cara olha, a chuva foi pra frente. Mudou 2, 3 dias pra frente. Ou diminuiu a quantidade. Aí vai mais um dia, ela vai sumindo. Né? Aquela previsão que o produtor tem um desespero quando pega. Super normal de acontecer. Por quê? Porque normalmente naquele momento, o modelo meteorológico, ele trabalha com os dados que ele tem. Pressão, temperatura, direção do vento, umidade. Só que tem um fenômeno climático grande desse, que alterou o padrão do vento, por exemplo. E a umidade que deveria vir para formar aquela chuva não está vindo pelo caminho normal. De onde surge o vento? O vento é aquele negócio. Ar quente sobe, ar frio desce. Diferença de pressão. Em vários lugares pode ter o surgimento do vento. Tem os ventos que são padrões do ciclo atmosférico, né? Ventos alísios, por exemplo, é um vento que é constante sobre o oceano. E vai ter os ventos microclimáticos, né? Os ventos microeventos, vamos colocar assim, no local. E esse deslocamento do vento é que move a umidade, move a própria questão ali de nuvens. Já viu essa frase, o bater de asas de uma borboleta lá na China? A teoria do caos. E a teoria do caos está aí para isso, né? Ela é um sistema coisa... porque é um sistema fechado, e é fechado, né? A gente está dentro do nosso globo, o setor... É uma pesquisa sem fim, né, cara? Cara, e aí quando entra, por exemplo, a questão que a gente está falando de gelo, se eu mudo esse balanço de onde está refletindo e onde está absorvendo, eu mudo aonde começa o vento. Eu mudo a posição Sempre começou aqui, mas agora não tem mais gelo. Agora, então, o vento não vai formar mais aqui, vai formar mais para cima. Quando eu mudo essa rota, eu mudo todo o deslocamento de por onde a água, a umidade do ar vai passar. O outro efeito crítico são as correntes marítimas. Se vocês pegarem, teve um trabalho agora que saiu, a corrente do Golfo está num dos graus de salinidade mais baixos já desde do início da série histórica, 1901, se eu não me engano. Então, assim, por quê? Porque está derretendo o gelo, está entrando água doce no mar. Ele altera ali o balanço de sal e dissolvido na água, né? E isso afeta como a água desloca. E a temperatura do continente europeu não forma lá na Europa. Ela é do Oceano Atlântico, sai aqui do Golfo do México, é carregada pela corrente do Golfo até a Europa. Lá ela evapora e dá o clima europeu. Então, acho que todo mundo já assistiu aquele filme lá, O Dia Depois de Amanhã. Né? Então, assim, cara, é aquilo de lá mesmo, é mais ou menos, né? Para quem gosta, é exatamente aquilo. Né? A água, ela tem esse papel de transportar energia pelo globo de uma forma espetacular. E a gente está interferindo nesses processos. Seja pela urbanização, que eu acho que é muito pouco, né? Mas essa questão, por exemplo, eu tirar a área vegetada... Não é o desmatamento. É um pepino, sim. Isso não tem como dizer que não é. E eu lembro que eu comentei da Amazônia, né? Como que a água do Atlântico atravessa o continente inteiro para chegar nos Andes? É porque eu tenho floresta, cara, pegando a água do solo e evaporando. E que forma aquele rio... Isso, o rio no céu lá. Tem documentário sobre isso, inclusive. Cara, é exatamente aquilo lá. Porque, assim, se eu pegasse qualquer outro país... Pega a África, lá no Oceano Índico, por exemplo. A água do Oceano Índico não atravessa a África inteira. Ela morre lá na costa. Por que e é na mesma faixa do globo, né? E por que aqui consegue atravessar? Porque eu tenho planta evaporando água. Então, assim, começou aquela nuvem que formou no mar,
ela entra no continente, a tendência dela é chovendo e secando. Só que daí eu tenho uma floresta embaixo abastecendo de água. E as chuvas que a gente tem aqui, a gente deve muito à floresta amazônica, enfim, os sistemas atmosféricos amazônicos, por quê? Tudo bem, aqui a chuva nossa aqui, ela vem do Atlântico, porque é uma frente polar de sistema atmosférico que vem né, mais ao sul do Oceano Atlântico, entra em embate com o sistema atmosférico da massa tropical atlântica, aqui mais para a região sudoeste, aqui no oceano, mas temos uma área de bastante calor, que é ali da região da Amazônica ali, que atrai todo esse sistema, né? Aí a gente já nem está falando muito de modelagem, enfim, questão numérica, mas uma visão assim, do clima mais qualitativo. Exato. Que é a dinâmica das massas de ar. Né? Então, se você muda lá a dinâmica lá da Amazônia, vai mudar para nós aqui também. Porque as massas de ar é um jogo, né? Interação oceano, atmosférica e continente também. E continente também. Entra o continente. Uma coisa bacana disso aí, só para aproveitar o teu gancho, antes de você perguntar. Uma das coisas que a gente estuda quando vê a oscilação do Atlântico é a posição da zona de convergência intertropical. Então, assim, em teoria, a linha do Equador é a região do planeta que mais recebe energia do Sol. Então, ali é onde evapora muita água, né? Então, quase 90% ali, nuvens extremamente altas, extremamente carregadas. E os ventos alísios é que deslocam essas nuvens em direção aos polos, né? Quando a gente está com a oscilação decadal, a oscilação do Atlântico, a oscilação multidecadal do Atlântico, na fase fria, a tendência é que isso venha mais para o sul. Então ela fica bem no bico ali da África e ela vem para dentro da Amazônia mesmo. Os americanos estudam muito esse fenômeno, e há bastante tempo, porque quando está na fase quente, como está agora, essa zona ela desloca para o norte. E ela forma um corredor espetacular. Os furacões do Golfo do México não começam ali, eles começam na África. Essa baixa pressão forma lá no deserto. Vai acumulando exatamente. E descarrega lá. E como o mar está mais quente, toda a energia do mar vai abastecendo essas tempestades. Desde a África, atravessa o Atlântico inteiro e aí entra pelo Caribe. Aí vai ou dentro do Golfo do México ou desvia pelo Caribe mesmo, mas ela começa lá na África, né? Então, eles estudam isso há muito mais tempo do que a gente, porque impacta eles. Sim. Então, o sistema de previsão deles lá, eles precisam se abastecer desse tipo de informação. Só que para nós, o que acontece? Quando ela desloca para cima, vai mais para o norte. A chuva também, que deveria entrar na Amazônia e voltar para o sul, não volta tão fácil. Então, esse é um dos motivos hoje de parte do nosso clima estar tão seco, porque boa parte da umidade ela não está descendo como deveria descer. É anormal? É aquecimento global? Não, é o ciclo normal do oceano mesmo lá. Então, é esperado que isso dure mais um tempo ainda, antes que normalize. Não que durante a fase positiva não tenha eventos negativos, né? Em algum momento essa zona ela desce, mas no geral ela fica mais para cima e acaba condicionando esse ambiente mais seco, especialmente centro-oeste.